Te liga nesse vídeo. Pau, o que você pensou quando o Pai Rodrigo chegou com a proposta do Meta Terreiro pra você e por que você aceitou? Eu não entendi, não fazia ideia do que era o Meta Terreiro, mas eu sabia que seria o meu terreiro. Uma das melhores experiências que eu tô vivendo na minha vida é o Meta Terreiro. Tá atendendo todas as expectativas e mais, porque são conhecimentos e práticas que se... Sinceramente, eu não sei nem por onde começar, mas a gente vai começar por algum lugar. Bem-vindo a Outras Teses, esse aqui é um canal que a gente faz análise a partir da ciência e da religião. E eu sou o Ed, e a gente tá quase parando este canal porque a gente tá fazendo outras coisas, apesar do período de férias estar chegando. Mas bora falar um pouco desse negócio aí de Meta Terreiro. E aí? Bora tomar essa tese? Bem, eu tenho um outro canal aqui no YouTube que é o Nakalunga, que lá a gente fala mais especificamente sobre algumas questões de religiões de matriz africana, mas não necessariamente sobre opinião, sobre o que acontece, principalmente no reino da internet, mas sobre algumas curiosidades de mitologias e tudo mais. Mas durante essa última semana rolou esse papo aí desse Meta Terreiro, que foi uma experiência desenvolvida em algum lugar, aonde ficou bastante conhecido a partir do Yuri Marçal. E nesta ideia aqui, a ideia é que se acesse as entidades, a ideia é que se faça a gira dentro de um terreiro a partir do metaverso. Isso não é tão novidade que religiões ficam transitando entre este mundo digital, mas é a primeira vez que a gente vê especificamente uma religião de matriz africana. Antes a gente viu a Lagoinha lá do Valadão, que vive falando alguma coisa todo mês para ver se ganha um engajamento a mais nas doidices que ele propõe. E aí o Yuri Marçal trouxe essa ideia aí pra gente, dessa galera. Eu já tava com essa vontade de por que não fazer um terreiro, né, virtual? Por que não? Né? Por que não? Porque terreiro substantivo, né? Significa espaço de terra. E aí tem várias observações para se fazer. É bem complexo a gente falar sobre as configurações que a religião de matriz africana tem. No Brasil, especificamente, a gente vai analisar algumas diferenças que vai ter em alguns outros lugares, mas aqui um recorte racial ele sempre vai ser necessário, também como um recorte de classe, porque simplesmente eu não posso olhar para uma religião como um fenômeno único e que ela não vai ter as suas variações ao longo do tempo. O problema é perder uma coisa que existe nessas religiões, que é o chamado fundamento. Se uma religião que é ligada ao culto que está na terra, nos elementos da natureza, como é que isso se mantém dentro do ambiente virtual? Essa é uma das grandes dúvidas, tanto que até o Yuri Marçal coloca lá, se o negócio chama terreiro, como é que simplesmente eu tiro da terra e passo para o mundo virtual, achando que é a mesma coisa ou é a mesma experiência. Para quem não conhece, eu vou botar uma capa aqui desse livro chamado Count Zero, do William Gibson. Já falei muitos anos atrás aqui no canal, antes da nem era Altas Teses. E lá no livro ele tem uma ideia dos voodoos se transformando em entidades dentro de uma internet chamada Matrix. E há toda uma discussão lá do Cyber Voodoo, que é como eu chamo, e é bem interessante, mas é um pouco nessa pegada aqui do que essa galera propõe. E aí a gente tem uma questão de raça, porque é difícil a gente não falar da configuração do Ocidente não passando por essa questão racial, seja na questão biológica, seja na questão cultural. E aqui, propriamente cultural, abordando a visão e imagem que a gente tem de uma religião, né? Então, há um fenômeno bem estudado pelas áreas, diferentes áreas, mas principalmente pela antropologia, é como é que o processo de embranquecimento cultural e embranquecimento da população também atinge as religiões. E a matriz africana no Brasil, em especial a Umbanda, ela é uma da que mais há discussão dentro desse campo na atualidade. Se você não é ligado nessas paradas, é só para te situar um pouquinho. Assim, há um grupo de pais de santos, mães de santos, que defendem uma Umbanda muito mais ligada à África do que ao espiritismo. Qualquer site que tu vá pesquisar por aí, tu vai ver lá que há uma ideia de que o Zélio Fernandino de Moraes, há toda uma influência do espiritismo que formou a Umbanda. E não há qualquer ligação da Umbanda com a África, o que há no máximo ali é a manifestação dos orixás. O próprio nome Umbanda ele vai surgir aqui no Brasil, e esse é um discurso que vai tomar conta praticamente de todos os grupos, se você for dar uma pesquisada muito rápida na internet. Em contraponto a isso, nos últimos anos começou a surgir muitos pais de santos
na internet falando sobre essa Umbanda embranquecida. E isso não é um discurso que vem de agora, mas ele toma um corpo político muito mais forte, atuante hoje, principalmente pela internet, mas também nas suas práticas, né? Que seria um resgate da Umbanda como um culto africano banto propriamente dito. A palavra Umbanda seria uma palavra banto e não teria surgido simplesmente no Brasil, ou teria sido criada no Brasil, como a narrativa daquele grupo lá que eu falei anteriormente prega, que a partir do Zé Fernandinho de Moraes, no Rio de Janeiro. Mas esse grupo prega sim que a Umbanda ela é um culto africano, que ela sofreu muitas influências e é preciso se compreender de uma outra forma os fenômenos que acontecem dentro dela. Eu particularmente sou adepto muito mais dessa segunda posição, porque faz muito mais sentido algumas coisas e leituras que você vai fazendo e também vivências e experiências que você vai observando no dia a dia. Então assim, essa ideia do método terreiro ela é um absurdo por si só e ela passa assim por essa questão do recorte de classe. Se a gente for olhar o local, as pessoas, elas não são pessoas que estão num lugar humilde, não que necessariamente para ser um bandista, para ser candomblessista, você tenha que ser pobre. Isso é uma outra questão que é bem complexa, porque durante muito tempo essas religiões ficaram como sendo a religião de cura e auxílio material a doenças dos pobres, né, ligado à ideia de pobreza. E isso também vem muito da configuração social ou socio-racial, de como a sociedade foi encaixando o papel de cada um e de cada população que foi formando a sociedade brasileira, mas especialmente negros e indígenas colocados em situação de marginalidade e ligado à sua imagem à pobreza. Isso aí é uma questão que é histórica e não é simplesmente aqui que a gente vai tentar explorar tanto. Então, basicamente, o que o método terreiro faz é tirar toda uma tradição cultural que ainda está em disputa e simplesmente ignora isso, e aí a gente tem uma outra discussão daquela de eu coloco a espiritualidade afastado do que acontece no mundo material, e isso aí é um problema sério, porque é difícil a gente olhar e analisar e dizer, olha, isso aqui está negando tal coisa. Mas aqui o grande ponto, principalmente do que o Yuri Marçal coloca, é justamente esse afastamento total e simplesmente embranquecimento, desrespeito total à tradição africana ou afro-brasileira por si só. E ainda continuam se repetindo aquele mesmo jargão do início do século XX. E isso é uma outra questão, porque você está discutindo com pessoas que estão defendendo ideias do início do século XX. E a gente está no início do século XXI e ainda está tendo que lidar com esse tipo de discurso, só que agora as pessoas estão numa retomada de leitura, de consciência e de posicionamento político, simplesmente dizendo, talvez dizendo, vá lá, faça em paz do seu jeito, mas eu vou fazer aqui do meu jeito, que não é o jeito que você está dizendo que é, porque eu acho que passa por um processo político. Isso é bem interessante, isso é um fenômeno que está acontecendo, talvez a gente só vai entender isso mais lá na frente, e aí o pessoal da ciência da religião, da história, que vai acompanhando esses casos, vai vendo desdobramentos. Mas é uma questão bem interessante e eu realmente não achava que isso fosse ter tanta repercussão assim, mas principalmente pelo que o Yuri Marçal publicou isso, né? E aí as pessoas falaram e divulgaram. Tem uma outra galera que eu sigo também, principalmente ali no Instagram, que falou bastante sobre essa história do método terreiro, que é simplesmente um esvaziamento. Tem uma outra, eu vou botar uma outra imagem aqui para vocês. Isso aqui é de um culto que tem de Umbanda lá no Japão. E aí eu achei bem interessante o nome que eles colocam aí, Umbanda Branca. E esse simbolismo de cores, gente, ele não é um simbolismo que nasce do acaso. Isso é uma coisa bem interessante de se falar, porque as ideias elas vão surgir com um contexto e elas vão ter uma origem. Então, eu chamar de Umbanda Branca, eu estou dentro desse processo de simplesmente embranquecimento de um culto que é africano. Mais especificamente, o que eu queria falar era basicamente essa ideia de método terreiro. Ele é um fenômeno novo e a gente tem que ficar de olho no desdobramento disso. Mas ele passa por esse processo de embranquecimento. Há uma questão de classe aqui no meio, há um apagamento, enquanto contra-movimento a resgate de ancestralidade africana da religião, como a Umbanda, a Candomblé e outras religiões de matriz afro-indígena, beleza? Então é isso, não esquece de curtir, compartilhar, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Vai se inscrevendo aí, eu vou publicando os vídeos aqui sempre que me der vontade. Os vídeos vão ser um pouco assim, meio soltos, sabe? Eu tô cansado de ficar sentando fazendo roteiro. Mas é isso, falou.